Então, o tema que me traz cá hoje é alimentação saudável em tempos de pandemia. Nós já fomos aqui questionando a pertinência deste tema e realmente importa aqui perceber duas coisas. Em primeiro lugar, em que é que a alimentação influencia a nossa saúde e que relação é que elas têm. Depois, a situação em Portugal, ou seja, como era o retrato português antes da pandemia e o que trouxe a pandemia de novo a este povo e a este panorama alimentar em Portugal. Depois, se podemos falar ou não numa dieta pandémica, o que é que isto significa, e depois mostrar-vos também aqui um modelo, ou seja, uma espécie de um guia para uma alimentação saudável, como sendo a dieta mediterrânica. E claro, depois deixar-vos também aqui algumas soluções muito práticas, algumas receitas para o dia a dia e para poderem também usar de forma muito simples no vosso cotidiano. Passando então, em primeiro lugar, aqui entre a saúde e a alimentação. Como dizia também aqui o Tarcísio, penso que foi o Tarcísio que referiu, que tem já uma predisposição para a diabetes, etc. Sim. Realmente nós vemos a alimentação muito ligada sempre à saúde, não é? Até porque é através dela que nós nos desenvolvemos, que nós crescemos, e é através dela que pode vir o benefício ou também pode vir um malefício, não é? Associado à saúde. Aquilo que nós entendemos então como uma alimentação saudável. É uma alimentação que é completa, que é variada, que é equilibrada e que fornece a energia adequada. Ou seja, que não fornece nem energia a menos, nem energia a mais e por isso promove um bem-estar físico ao longo do dia. Para além disto, sabemos que a prática de uma alimentação saudável está associada à prevenção de doenças crónicas. E é por isto também que eu acho importante falarmos na nutrição muito antes daquela nutrição que chega aos hospitais, que chega às clínicas, porque ela existe, em primeiro lugar, para ser uma prevenção e não para resolver um problema. Muito bem. Então, que benefícios é que esta alimentação saudável pode trazer em concreto? Em primeiro lugar, ela fornece tanto a energia como os nutrientes necessários. Depois permite um adequado crescimento e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes até à fase adulta. E quando já estamos numa fase adulta, permite a manutenção de um estado de saúde físico e mental que seja o ideal. Por isso nós podemos dizer que a alimentação nos acompanha desde que somos uns bebezinhos, não é? Até sermos adultos, mas esquecemos aqui de uma fase. E não sei se alguém consegue identificar que fase é que falta aqui. Em que fase é que a alimentação interfere nas nossas vidas e falta aqui representada neste diagramazinho. Consegue identificar? A fase? Uhum. Portanto, eu disse que ela nos acompanha desde que somos uns bebezinhos até a fase mais adulta e que somos idosos, digamos assim, nós todos vamos chegar lá, espero eu. Mas há aqui uma fase que falta e em que ela também interfere, a alimentação. Conseguem perceber também? Será nos jovens? Nos jovens também, sim. Altura do crescimento? Mas também na fase da gravidez, ok? Uma fase muito em que nós normalmente desvalorizamos um bocadinho e pode ter um impacto profundo até à nossa idade adulta, digamos assim. Aquilo que a nossa mãe faz tem um impacto profundo no nosso desenvolvimento alimentar até que somos adultos. Tem a ver não só com o aceitamento de alguns alimentos, mas também com as próprias condições em que a mãe concebe aquele filho. Por exemplo, nós sabemos que uma mãe obesa terá tendência a criar uma criança com propensão para a obesidade também, por exemplo. Portanto, nós desde o ventre materno estamos algo condicionados, o que não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa para mudar, não é? Por isso não é um futuro fatídico, nós podemos mudar algumas coisas. Muito bem, então antes de falarmos sobre a alimentação saudável, vamos conhecer como era o nosso Portugal antes da pandemia e depois e o que é que mudou. Quando vamos falar no Portugal antes da pandemia, o que eu vos vou mostrar é aqui um estudo, um inquérito alimentar que foi realizado à população portuguesa entre 2015 e 2016 e vou-vos mostrar então o resultado desse inquérito. O que é que aconteceu? Perguntando à população o que é que eles mais comiam, não é? Temos ali grandes fatias do todo ocupados por snacks salgados e pizzas, açúcares de adição, bebidas não alcoólicas como sendo os néctares dos sumos de fruta, etc. Os óleos e as gorduras e as bolachas, os bolos e os doces. Portanto,
Mesmo antes da pandemia, e apesar de nós acharmos que as coisas pioraram um bocadinho, esta tendência já não era muito favorável. Tanto não era que, se formos verificar o consumo de refrigerantes e néctares acima das 220 gramas por dia, isto será, por exemplo, e passo a publicidade, está bem? Mais que um Compal, mais que uma cola, mais que, ok? Cerca de 20% das crianças já mais de 20% das crianças já consumia acima desse valor. Nos adolescentes nem vamos falar, e mesmo assim 20% dos adultos consumia acima deste valor. Se formos falar, pelo contrário, em sopas, não é? Sabemos que a tendência, desde as crianças até os adultos, é para ir diminuindo. Portanto, um hábito que até nos incutem e que nós até gostamos ou vamos comendo porque somos obrigados em crianças, tem tendência a desaparecer quando nos tornarmos mais adultos. Vemos aqui, por exemplo, que nos idosos há um consumo superior, mas isto também foi explicado porque muitos dos idosos que eles inquiriram já não conseguiam mastigar, já tinham alguns problemas e, portanto, as sopas eram sempre o aliado fundamental. Em relação, por exemplo, ao consumo diário de fruta e hortícolas abaixo dos 400 gramas, nós fomos verificar que percentagem é que não chegava, portanto, aos 400 gramas, e vemos aqui percentagens sempre acima, quase dos 50%, a não ser nos idosos. E porquê nos idosos não chega aos 50%? Porque muitos deles consumiam a sopa e na sopa já vai uma grande porção de hortícolas. Portanto, se fôssemos comparar com a roda dos alimentos portuguesa, os portugueses na altura consumiam cerca de 12% a mais de carne, de pescado, de ovos, e consumiam a menos hortícolas e fruta, cerca de 10%. E falamos aqui também numa coisa muito importante, que é a insegurança alimentar. Alguém sabe o que é que se refere a este termo? O que é que quer dizer a insegurança alimentar? Não. Ok. Isto porque pode ter dois significados, não é? Nós, a insegurança, associamos muitas vezes a uma coisa que não é segura, não é? Neste caso, quando falamos dos alimentos, a insegurança alimentar tem a ver com a não obtenção de alimento, ou seja, a insegurança alimentar basicamente é ter ou não ter alimentos disponíveis, e neste caso, dificuldades em ter alimentos ou dificuldade em adquiri-los, é isto que nós medimos com a insegurança alimentar. E em 2017, 10% dos portugueses já dizia que era difícil adquirir alimentos, que tinham alguma falta, alguma carência a nível alimentar. Vamos ver o que aconteceu depois também com a pandemia, se esta insegurança subiu ou se não subiu, e de que forma é que isso aconteceu. Portanto, vamos ver o que é que trouxe de novo a pandemia. Então, estando fechados em casa, isto foi um estudo da Direção-Geral de Saúde em junho de 2020, 45% dos que responderam ao inquérito diziam que mudaram os hábitos alimentares. E destes 45%, cerca de 42% afirmaram que mudaram para pior, estando em casa. É surpresa para alguém? Acho que não é? Nós já fomos falando que isto da pandemia afetou-nos para um pior estado, não é? Mas nem tudo foi mau, atenção. Quando inquiridos, neste caso os participantes neste estudo, referiram que aumentaram realmente o consumo em snacks e coisinhas mais doces e salgadas. No entanto, também tiveram mais tempo para dedicar à sua alimentação e, portanto, passaram a ter um cuidado maior em beber mais água e em consumir mais fruta e hortícolas, porque diziam ter mais tempo para os preparar, que não acontecia se estivessem fora de casa. Por outro lado, diminuíram isto, claro, como é óbvio, o consumo das refeições de takeaway, as refeições pré-preparadas e as bebidas alcoólicas, também pelas contingências impostas, e também os refrigerantes, que baixaram muito em relação aos períodos anteriores. Muito bem. Então, que comportamentos ou situações é que se alteraram durante a pandemia para produzir estas mudanças na alimentação? Que fatores é que vocês, estando em casa, eu sei que se calhar muitos de vocês já estão em casa praticamente há um ano a trabalhar, o que é que mudou no vosso dia-a-dia para a vossa alimentação mudar? Conseguem dizer-me assim alguns pontos que se tenham alterado? Basta um exemplo, 2? Acho que é disponibilidade, né? Ok. Sua geladeira ou a sua despensa está ao seu alcance.
Certo, está próximo, não é? É. Muito bem. Mais coisas que mudaram. Acho que um pouco mais de tempo também para preparar as comidas. Ok. Mais tempo, mais disponibilidade alimentar e também mais disponibilidade de tempo, neste caso, não é? Muito bem. Realmente alteraram-se várias coisas, ok? A primeira delas é o número de idas às compras. Portanto, as pessoas começaram a planear mais quantas vezes iam, ou então não. Começaram a fazer compras online e, portanto, tudo vinha ter a casa em qualquer altura. Depois passaram a cozinhar mais. Lá está, têm mais tempo e por isso podem passar mais tempo na cozinha. Passaram também a petiscar mais ao longo do dia, que era aquilo que também diziam no início, eu já não me recordo quem foi, que é tenho fome o tempo todo e parece que estou sempre a querer comer, não passa a fome, não é? É o tal snacking, é o ir petiscando ao longo do dia. E, claro, automaticamente alteraram o número de refeições diárias. Há pessoas que faziam 2 refeições diárias, passaram a fazer muitas, porque têm mais tempo e têm as coisas mais próximas, mas também há muitas pessoas que foi ao contrário, não é? Antes tinham as pausas do trabalho e os horários muito definidos e faziam todas as refeições e agora passam a fazer 1, 2, 3 e em horários diferentes daqueles que tinham. Quando vamos analisar a insegurança alimentar, esta insegurança passa dos 10% para os 32%. Isto quer dizer que 1 em cada 3 portugueses sente alguma necessidade ou passa alguma carência a nível alimentar. E claro que aqui nós podemos atribuir vários fatores, não é? Nomeadamente o fator económico, que em muito impactou esta situação. Portanto, nós temos aqui uma balança que tende um bocadinho para os dois lados. No fundo, a pandemia trouxe algumas coisas de mal, digamos assim, em termos de alimentares, porque as pessoas passaram a ter mais tempo para comer, se calhar a fazer menos escolhas saudáveis. Por outro lado, tiveram mais tempo para estar dedicados à alimentação saudável e alguns até aproveitaram para mudar hábitos e encarar a situação como um fator de mudança. O que nós sabemos é que, tanto em pandemia como em não pandemia, a tendência mundial era para o aumento do consumo de produtos de origem animal e também da ingestão energética no geral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós consumimos carne e peixe a mais, a nível geral, e que consumimos energia a mais, portanto, energia que está a sobrar em relação àquilo que nós realmente precisávamos. O que é que isto faz? Tendencialmente aumenta a propensão para doenças crónicas, como a diabetes, doenças cardiovasculares, a obesidade, fator que a pandemia veio agravar, porque com o fator Covid, outras doenças passam a ter uma menor vigilância ou uma vigilância mais distante e mais alargada, como é o caso de doenças crónicas que podem progredir e trazer muito malefício para a saúde, para além daquilo que já normalmente trazem. E por isso é realmente urgente alterar os padrões alimentares atuais e tentarmos nós próprios, cada um na sua casa, na sua vida, ir fazendo algumas mudanças que possam propiciar uma alimentação mais saudável. Okay. Antes de passarmos à solução, eu quero questionar-vos o que é que ouviram mais falar sobre a dieta de pandemia? Ou, no início, o que é que as pessoas mais procuravam saber sobre a alimentação e o Covid-19? Não é? Havia aqui muitas coisas, portanto, um boost de imunidade, não é? Ouvia-se muitas notícias, este alimento cura, este alimento é anti-Covid, este não, este propicia, portanto, isto eu tirei alguns títulos que foram aparecendo na net quando eu pus alimentação e Covid. Boost de imunidade, saiba que alimentos vão ajudar nesta quarentena. Shot da imunidade, entenda os benefícios e como prepará-lo. Reforço da imunidade contra o coronavírus. Ok, vamos pensar e quero que vocês me digam. Acham que há realmente algum alimento, alguma situação no nível da alimentação que vá melhorar esta imunidade ou esta relação com o Covid? Eu, na minha opinião, acho que não é só um alimento, que é mais encontrar o equilíbrio, não é? E ter uma alimentação variada que acabará por dar na imunidade. Ok, portanto, não um só, mas vários. Ok, alguém ia partilhar mais alguma coisa? Não. Não, ok, muito bem.
Então, eu vou partilhar convosco alguns dos shots e da imunidade que prometiam, não é, a cura milagrosa contra o Covid. Aquilo levava uma série de coisas. Era limas ou limões, era laranja, uma couve galega, um pouco de coentros, a curcuma, não podemos esquecer a curcuma, sal dos Himalaias, porque tinha de ser dos Himalaias, portanto, mel, muito mel. Acho que me falta aqui alguma coisa. O famoso gengibre, não é? Que cura tudo. Isto tudo misturado num grande balde ou assim numa grande trituradora. Mas e para funcionar ainda tinha de ter um fator extra, que era tomar de manhã, bem cedo, porque senão a imunidade não estava desperta ao longo do dia. Ok. Claro que pelas respostas que eu também já tive aqui, percebem que isto é um bocado ilusório, não é? Não é um shot, nem um boost, nem um batido que vão melhorar a imunidade. Realmente não existe um alimento ou um suplemento que é capaz de melhorar a resposta imune, aumentar neste caso. O que nós sabemos é, e como foi dito e muito bem dito, é que um bom estado nutricional e um bom estado de hidratação propiciam a que esta resposta imune seja mais eficiente. Portanto, não tem a ver com um alimento só, tem a ver com o equilíbrio no geral e com o bem-estar físico geral. E é sobre esse bem-estar físico que nós vamos então falar. Alguém já ouviu falar sobre a dieta mediterrânica? Já conhecem? Sabem pelo menos do que se trata? Sim, é ótima. É ótima, nossa. ok. Isso já é bom, já é bom. Nem ideia. Muito bem. Pronto, esta dieta mediterrânica... O peixinho, o azeite. Muito bem, boa. Vocês já sabem porque é que eu estou aqui. Vocês já sabem estas coisas. É isso mesmo, é isso mesmo. A dieta mediterrânica foi considerada património pela Unesco, portanto nós temos aqui uma relíquia que podemos usar e muito bem para conseguirmos chegar então à tal alimentação saudável de que se fala tanto. E esta dieta é mais do que uma dieta, é um estilo de vida, porque nós portugueses agora já estamos assim um bocadinho mais aldrabados em relação à dieta, mas tínhamos este estilo de vida, portanto nós nem pensávamos nela como algo implementado, era uma coisa natural. E, dito isto, vamos passar a ver quais são os 7 princípios aqui da dieta mediterrânica. Portanto, o primeiro princípio é consumir produtos sazonais e da época. E nós aqui em Portugal temos muito isto, não é? Há zonas que dão determinadas coisas, há épocas em que nascem determinadas coisas, temos um país propício em termos de clima e em termos de solo para nos dar variedades diferentes e, portanto, optar sempre por estes produtos. Coisas que venham importadas não são más, não é isso que eu estou a dizer, mas se temos esta oportunidade, por que não optar por estes produtos? Depois, preferir a gastronomia saudável, nomeadamente fugir dos fritos e dos assados com muita gordura, preferir os cozidos, os grelhados, os estofados, mas sem fritar aquela cebola, assim, aquele famoso refogado, por exemplo, não é? Depois aqui muito associado também ao fator psicológico, partilhar as refeições e as tradições, que agora na pandemia está um bocadinho limitado, não é? Mas esta questão da partilha da refeição tem muito a ver também com aquilo que nós fazemos e que estamos habituados a ver fazer. O uso das ervas aromáticas em substituição, por exemplo, da adição de sal. E aqui há bocado eu brinquei um bocadinho com a situação do sal dos Himalaias, e é realmente isto, não há um sal que seja melhor ou pior, tá bem? Tudo que é adicionado em excesso é erro, e o uso das ervas aromáticas pode realmente atenuar a falta de sal que nós muitas vezes sentimos. Depois a inclusão dos frutos gordos, e aqui há que fazer uma ressalva, eu depois mais à frente também vos vou dizer que é a questão das nozes, das amêndoas e de outros. Eles são frutos gordos também, não são frutos secos, como lhe costumam chamar, e portanto são ótimos, têm uma riqueza nutricional muito grande, mas também são muito energéticos. Também isto quer dizer que têm uma densidade energética muito grande, portanto pouca quantidade dá uma energia, umas calorias muito grandes e podem influenciar, quer para o bem, quer para o mal, um plano alimentar, também uma dieta ao longo do dia. Depois aqui o consumo das bebidas alcoólicas, como sendo o vinho, com moderação e apenas nas refeições, e também associada à prática de atividade física. Portanto, no fundo, o que nós queremos com esta dieta mediterrânica é aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal,
os hortícolas, a fruta, os cereais que são pouco refinados, as leguminosas, que muitas de nós já nos esquecemos delas, não é? O consumo também de produtos mais uma vez frescos e da região, que sejam pouco processados. Aqui o famoso azeite como a principal fonte de gordura, como bem referiram. O consumo baixo a moderado de laticínios, mesmo o queijo e o iogurte muito pouco patentes neste tipo de dieta, só mais o leite e o mais puro possível. Consumo baixo e também pouco frequente de carnes vermelhas. Quando nós dizemos baixo e pouco frequente, não quer dizer que seja proibido, também é baixo e pouco frequente, é mesmo isso que nós queremos dizer. Portanto, o mínimo possível, mas também fazem falta também. O consumo frequente mais de pescado, e nós com esta proximidade ao mar, temos aqui a benesse de podermos comer pescado fresco quase sempre, e o consumo baixo, a moderado de vinho, como já tinha referido. Vamos então olhar para a roda dos alimentos e perceber o que é adequado. E isto eu peço-vos também aqui alguma atenção, porque aquilo que é adequado para mim pode não ser adequado para outros, também tem a ver também com o peso, com a altura de cada pessoa, e depois também muito com a particularidade, portanto, se tem alguma doença, se tem alguma intolerância, se está numa fase da vida, se está, por exemplo, grávida ou não, também, por isso, se é desportista, tudo isto vai influenciar, não há uma dieta que seja igual para toda a gente e funcione. Por isso é que nós pomos sempre aqui um limite de porções, não é? O mínimo e o máximo, para podermos andar aqui dentro destas quantidades. Vamos começar pelo centro da roda, que nos fala da importância da hidratação. A roda anterior, a mais antiga, não tinha água, mas agora passou a ter no centro a água, porque realmente o nosso organismo tem uma necessidade básica. E o base dos bases é manter-se hidratado. Se nós não estivermos hidratados, todo o resto vai funcionar mal. Por isso, e eu dizia muitas vezes isto na consulta de nutrição, e digo muitas vezes que é, não adianta pensar em fazer uma dieta milagrosa se não se habituarem primeiro a beber água. O estado básico é hidratar. Depois, a partir daí, tudo vai funcionar melhor. Portanto, a recomendação mínima para todas as faixas etárias, e reparem, mínima, é 1,5 litro de água por dia. Como é que conseguem perceber se este 1,5 litro chega para vocês, ou se é pouco, ou se não, não é? É através da cor da vossa urina. Se a urina sair diluída, quase sem cor e sem cheiro, ok, a quantidade de água que bebem por dia está adequada. Se ela ficar muito concentrada, com cheiro ou com uma cor muito intensa, quer dizer que estão a beber muito pouca água. Ainda que estejam a beber 2 litros ou 2,5 litros, se a urina continuar concentrada, é porque a água é pouca, está bem? Muito bem. Em relação ao leite, e nós estamos aqui a falar, não nos podemos esquecer da dieta mediterrânica, como vimos atrás, tem uma representação dos produtos lácteos muito pequena, ou um pouco frequente, e por isso aquilo que se preconiza para a população em geral, para os adultos, são 2 porções por dia. O que é isto de uma porção? Não é? São mais ou menos 250 ml de leite, um copo de leite, ou um iogurte, ou 2 fatias de queijo. E poderá também ser um queijo fresco, por exemplo, para quem é apreciador de queijo fresco. Ok? Em termos de carne ou de pescado, nós representamos aqui 4,5 porções para quem é adulto. Isto dito em porções parece que não representa nada, tá bem? O que é uma porção? São 30 gramas de carne. Se eu vos disser, por exemplo, que 30 gramas de carne é uma coisa muito pequenina, tá bem? Dá muito pouquinho. Não sei se já alguém teve curiosidade em pesar, mas normalmente um bife de frango ou um peito de frango grelhado, por exemplo, tem à volta das 120, 100 gramas, por aí. Portanto, reparem que nós, a partir daqui, nas 120 gramas, já estávamos quase nas 4 porções, está bem? E é por isso que nós dizemos que realmente o consumo mundial de carne e de produtos animais é exagerado, está bem? Mesmo para aquelas pessoas que treinam muito, que praticam muito, ok, nós podemos ir até um limite de porções, mas não tanto, está bem? Nós temos que habituar-nos a ver a parte da carne e do peixe um bocadinho menor no nosso prato. E depois tentar colmatar um bocadinho isto com o quê? Com as fontes de hidratos de carbono, está bem? E neste caso nós vamos falar aqui das leguminosas. Porquê? Porque as leguminosas são um hidrato de carbono, certo? Nós consideramos assim, mas são um bocadinho diferentes, porque eles têm um bocadinho mais de proteína do que o resto dos hidratos de carbono. E nós vamos ter aqui
leguminosas que podem ser secas ou leguminosas frescas, que é o caso, por exemplo, as leguminosas secas do grande bico, etc. Mas também já podemos comprar as frescas, como sendo as ervilhas, etc. E normalmente o que nós preconizamos é que sejam 2 porções por dia, isto dependendo do peso em seco ou em fresco, depois varia, claro. E estes famosos hidratos de carbono que todos conhecem, não é? O pão, a massa, o arroz, as batatas, as bolachas, portanto, tudo isto está aqui incluído. Sim, dizer-vos que um pão de 50 gramas é pequeno e equivale a 6 bolachas Maria, a 4 colheres de sopa de arroz ou de massa, ou 5 colheres de sopa de cereais não açucarados, como sendo, por exemplo, os cornflakes, etc. E este realmente representa a maior parcela da nossa alimentação diária. Claro que, e reparem, há muitas dietas, certamente que vocês conhecem, e certamente que alguns já tentaram, fazer uma dieta sem hidratos, não é? Cortar os hidratos. Porquê é que quando nós queremos fazer uma dieta para emagrecer, cortamos aos hidratos? Porque é a parte mais fácil de cortar, porque é aquela em que nós consumimos em maior quantidade, está bem? Não quero por isso dizer que se nós cortássemos às gorduras ou à proteína ou outro lado qualquer, que não íamos emagrecer. Íamos na mesma, está bem? A questão é o déficit energético e não o que é que se corta. Mas claro que é muito mais fácil cortar onde consumimos mais do que cortar naquilo que já parece pouco, está bem? Muito bem. Aqui em relação aos vegetais, a dizer-vos que a porção recomendada são 5 porções e o que nós consideramos uma porção são 120 gramas de hortícolas cozinhados ou 180 em cru. Porquê é que eu pus aquelas 2 chávenas? Porque nós, a olho nu, dizemos que se forem crus são 2 chávenas almoçadeiras. Uma porção, está bem? Se for cozido, uma porção é uma chávena de 120 gramas, ok? Em termos de fruta, e aqui também é uma relação muito polémica, que alguns acham que o açúcar da fruta engorda, outros acham que o açúcar da fruta não é bom, ok. É sempre bom, se não for exagero, se não for uma coisa mal calculada. O normal é de serem 3 até 5 porções por dia, está bem? Claro que é muito raro ver alguém que consuma mais que 5 porções por dia e aí podemos estar a incorrer um risco de um excesso de frutose, que é o tal açúcar da fruta, mas por norma até às 4, 5 porções não há esse perigo, está bem? E claro que se forem porções controladas. Até porque eu pus ali o peso da maçã, mas vocês olham para uma maçã qualquer e não sabem se ela tem 200 ou se tem 150 ou se tem 100. O que é que eu aconselho sempre? Pesem uma vez e depois o olho vai se habituando. Portanto, já sabem que aquela maçã média tem 150 gramas. Ok, então é uma porção de fruta. E depois passando aqui às gorduras, claro que na dieta mediterrânica a gordura principal é o azeite, está bem? Mas depois temos outras também na roda representadas, como as natas, a manteiga, etc. Preferir sempre o azeite, porque é a gordura mais saudável, está bem? Muito bem. Dúvidas em relação a esta parte até aqui para podermos passar depois para as receitas? Há alguma questão que queiram colocar? Eu tenho uma. Sim, força. Sobre a questão do azeite. Eu já ouvi falar Sim. que o azeite ele é melhor se você consumir ele natura e tal. Se você esquentar, ele perde a propriedade. O que é verdade e o que é mentira nisso? Ok, isso é verdade, está bem? O azeite é melhor, ou melhor, tem uma riqueza nutricional maior em cru, digamos assim, está bem? Ao natural. Claro que acontece com todas as gorduras. Sempre que nós aquecemos uma gordura, vão-se formar alguns compostos que estragam a qualidade dessa gordura. E o azeite é uma delas, está bem? Por exemplo, usar azeite para fritar é um erro, está bem? Uhum. Não é por ser uma gordura melhor que o frito vai ser mais saudável. Isso é errado, está bem? O azeite é uma gordura ótima e é mais saudável e é mais rica em termos nutricionais se for usado em cru. Se for realmente aquecido, perde propriedades, verdade? E também atinge um ponto de saturação em que os compostos que seriam supostamente protetores passam a ser não protetores, está bem? E por isso, sim, sempre o azeite em cru. E vocês perguntam, por exemplo, um refogado, não é? Ou um estrugido, como se diz no norte. Se for para fazer esse tipo de refogado, deixamos o azeite fritar, não frita, tem muita temperatura, não tem? O que é que eu aconselho sempre? Imaginem que fazem um refogado com 2 colheres de sopa de azeite,
adicionem mais 2 de água, porque a água vai diminuir o ponto de ebulição do azeite e a cebola, ou o que estiver no refogado, não vai fritar. Está bem? A temperatura que se atinge é sempre menor e é preservado o maior número de nutrientes e de vitaminas presentes no azeite, está bem? Na gordura que estiverem a usar. Percebido. Sim? Percebido, Mais alguma questão? Não. Eu tenho uma. Falando já em fritura, Sim. o uso do air fryer, então, é um dispositivo que não usa nenhum tipo de óleo. Então é bom ter esse. Sim, é bom, claro. Qual é a desvantagem destes dispositivos que, no fundo, fritam pelo calor e não pelo uso de temperaturas de gorduras em ebulição? É que parece esses aparelhos fritam, não é? Sem usar gordura, fritam com o calor, não é? Com a pressão, no fundo. Eles parece que tiram um bocadinho a culpa dos fritos, não é? Parece que desculpabilizam aquela sensação de que nós não precisamos sequer de evitar comer fritos. São uma ótima opção, está bem? Ótima. Foi das invenções mais fantásticas que fizeram, porque sim, é uma boa opção. Diminui muito a quantidade calórica ou as calorias que estão presentes nesses fritos, está bem? Apesar de o sabor não ser bem o mesmo, também a coisa é muito semelhante, mas depois tem esta parte má, que é, por ser uma coisa que alivia a energia e alivia a parte má, depois parece que desculpabiliza tudo e já se pode, não é? Entra um bocadinho em hábito, mas sim, são ótimos aparelhos e quem tiver a possibilidade de adquirir, sim, é uma ótima opção, está bem? Entendi. Esclareci? Sim. Ok. Então, mais alguma questão antes de passarmos aos exemplos? Algumas refeições? Não. Ok. Se entretanto tiverem alguma questão, podem expor. Pronto, mais uma vez dizermos que, claro, a roda dos alimentos resume tudo isto de uma alimentação completa, equilibrada e também variada. Vamos então a estas sugestões rápidas e simples para o dia-a-dia. Então, para o pequeno almoço, um pão de queijo, e ainda bem que temos aqui algumas pessoas que são de nacionalidade brasileira, porque o pão de queijo é muito, muito típico lá do Brasil, não é? Corrijam-me se eu estiver errada. Uma região específica do Brasil. Uma região específica. Muito bem. Porque eu, quando estava na faculdade, vivi com algumas colegas também brasileiras e elas adoravam pão de queijo e fizeram um bufado de pão de queijo, portanto, e nós fazíamos um pão de queijo assim. É claro que não é um pão de queijo que fica igual ao pão de queijo tradicional, mas é uma versão melhorada e um bocadinho mais equilibrada. Portanto, farinha de aveia, 3 colheres de sopa de leite aqui podem substituir ou pela água, mas não fica tão cremoso, ou então por uma bebida vegetal, se preferirem. Queijo ralado, light, está bem? E um ovo. Aquilo mistura-se tudo numa frigideira ou então até mesmo no micro-ondas, 2 ou 3 minutos, e a massa fica incrível e é muito bom, está bem? Também funciona, por exemplo, se não tiverem queijo ralado light e tiverem em fatias, fazem a massa na mesma, levam à frigideira, põem a fatia de queijo, viram a outra metade e fica um pão de queijo na mesma, está bem? Papas de aveia adormecidas, estas toda a gente conhece, certamente, é que para aquelas pessoas que acordam sem vontade de fazer nadinha para o pequeno almoço e podem deixar preparado da véspera. Portanto, põem um iogurte natural e 100 ml de leite magro, ou então podem pôr um iogurte natural apenas, ou pôr 200 ml de leite magro, por exemplo, tá bem? Ou bebida vegetal. Os flocos de aveia, uma banana e podem colocar, se gostarem de uma consistência mais rígida, uma colher de chá de sementes de chia, porque a chia liberta durante a noite depois uma goma que fica aquilo tipo uma gelatina e portanto é só abrir de manhã o frasquinho onde puderam, comer assim ainda de olhos fechados e arrancar para o trabalho, neste caso arrancar para o computador porque ninguém sai de casa, não é? Muito bem. E podem fazer com frutas, outras frutas. As famosas panquecas. Já sei que alguém vai dizer, já tentei, cola tudo, aquilo não vira, aquilo não dá, fica tudo esfarelado, fica com aquele aspecto. Sim, também aconteceu comigo, eu tentava de tudo e não dava, nem que o frigideiro antiaderente, está bem? Até que descobri a pólvora, basicamente, que também funciona no micro-ondas, se for um prato de fundo, aqueles pratos de sopa, que têm o fundo mais redondinho direitinho, nós deitamos lá a quantidade, metemos no micro-ondas 1 minuto, tiramos, viramos, metemos de novo e aquilo fica com o formato ideal, não cola e é bom na mesma. Portanto, é só inventar, está bem?
Uma dica que eu posso deixar para todas as receitas que é, quando, por exemplo, alguém é vegetariano ou tem alguma intolerância ao ovo, por exemplo, podem substituir os ovos por um ovo de linhaça. O que é isto? São sementes de linhaça com água, que vão criar uma pasta assim meia gelatinosa, que fazem o efeito do ovo, que é ligar no fundo e dar ali alguma consistência. Não é? Aqui, situações de almoço e jantar, assim, para quem tem pouco tempo e gosta de fazer uma coisinha mais rápida. Quiches, também, as quiches resultam sempre. Qual é o problema das quiches mais naturais ou mais normais que nós vemos, tradicionais? É a base, também. O problema da quiche não é o que se põe lá dentro, a não ser as natas, que às vezes é um bocadinho mau, mas o problema maior até é a base, que normalmente tem muita gordura, ou é de massa folhada ou de massa quebrada, pronto, aí a coisa piora. O que é que eu aconselho? Uma forma de silicone, está bem? Porque não cola, nunca cola, e não precisam de fazer as bordas, portanto, fica só a quiche mesmo o meio, digamos assim. O que é que nós nutricionistas costumamos fazer para substituir as natas? Substituímos pelo queijo coalho, aquele queijo batido, 0% de matéria gorda, e fica na mesma ligada e com o mesmo sabor. Claro que é um bocadinho mais ácido, não é? E por isso devem ali depois contrabalançar, por exemplo, com uma cenoura raspada ou até com, por exemplo, uma courgette ralada, que também dá para amaciar a coisa um bocadinho. E depois é jogarem com aquilo que vocês mais gostarem, está bem? Sem restrições, desde que não seja natas e coisas com gordura, está tudo bem. Os nuggets de frango, aqueles nuggets não ficam iguais ao dos famosos fast foods, está bem? Eu também sou nutricionista, mas também já comi, não fica igual, pronto. Mas são uns nuggets um bocadinho mais artificiais, mas que podem resultar. O que é que nós fazemos? Um peito de frango, em vez de envolvermos em ovo, também podem fazê-lo, mas não fica tão bem porque os flocos depois não agarram. Envolvemos em iogurte, pomos em flocos de milho, os cornflakes, assim mais esmagadinhos, com orégãos, com sal, podem pôr um bocadinho de pimenta, levam ao forno e ficam assim estaladiços. Têm aqui ter muito cuidado para mudarmos. Este workshop tinha muito mais piada se fosse presencial porque podiam comer, não era? Mas agora, pronto, é o que temos. Tem que ser assim. Mas no futuro nunca se sabe. É uma boa sugestão. Exatamente. É só mandar. Mas, estes croquetes de atum também são a coisa mais simples de se fazer. Tá bem? Mesmo para aquelas pessoas que não têm jeito nenhum para a cozinha, isto é mesmo muito fácil. É misturar aquilo tudo que ali está. Normalmente eu ponho muito a farinha de aveia, não é porque seja menos calórica que as outras, mas a farinha de aveia, a farinha de espelta, etc. Normalmente são farinhas com um bocadinho mais de fibra e saciam mais, tá bem? É só por esta questão. Claro que podem usar a farinha branca, sim. Não vai ser por aí que vem o mal ao mundo, tá bem? É tranquilo usarem a farinha que tiverem em casa, mas como esta farinha é um bocadinho com mais fibra, deixa-nos mais saciados durante mais tempo. Ok, pronto, isto é só misturar tudo e levar um bocadinho ao forno. Normalmente eu nem faço assim neste formato de croquete porque eu nem consigo, faço uma bolinha só, tá bem? Fica bonito na mesma e sabe bem na mesma. Muito bem, e estas opções, pronto, isto é famosíssimo marmitas, tá bem? Funciona sempre, só tem que decorar camadas, tá bem? Que é a camada 1, ou seja, no fundo do frasco, o tempero sempre, nunca ponham um tempero em cima, porque senão outro dia está mole, a salada está mole, tá bem? O tempero sempre no fundo. Depois, aquilo que for mais sólido, pôr por cima, por exemplo, as azeitonas, ou se tiverem umas nozes, também pôr, ou assim. Depois, pôr a leguminosa no meio, por exemplo, os feijões, ou o grande bico, ou neste caso o milho. Pôr folhas, tudo que for folhagem a seguir, e depois terminar ou com as frutas ou com algumas coisas que queiram acrescentar, mas o molho sempre no fundo. Porquê? Porque vocês transportam estas saladas nos frasquinhos, quando quiserem comer só viram um frasco ao contrário e o molho espalha-se, está bem? Agora, tem que pôr em cima do molho aquilo que não absorve. Por exemplo, os tomates cherry não absorvem o molho, as azeitonas não absorvem o molho. Se fizerem uma coisa muito fluffy, absorve o molho e depois ficam sem molho para a salada, está bem? Mas estas são ótimas opções. Ok, o que toda a gente esperava, não é? Os snacks de sofá, aquela vontadinha de petiscar ao longo do dia que não passa, nunca passa. O que é que podemos fazer? Estas chips de maçã no forno são uma espécie de batatas fritas, mas de fruta. Já existem produtos no mercado muito parecidos com estes, também. Claro que têm outros aditivos, mas não deixam de ser boas opções para aquele momento de gula no sofá.
Isto é muito simples, funciona com a maçã, funciona com, por exemplo, com a courgette, com a beterraba, apesar de ficar um bocadinho mais ácido, tem que ser uma fruta rígida ou um legume mais rígido. É só dispor no forno, no tabuleiro, forrado com papel vegetal, pôr canela, pôr, por exemplo, orégãos, se for um vegetal, e depois aquilo fica sequinho e é só comer. Ou então, fazerem aqui, por exemplo, um hummus, que é tipo uma pastazinha, tá bem? Eu gosto muito de fazer com grande bico, fica delicioso, mas podem também fazer com, por exemplo, com milho ou com feijão, tá bem? Temperarem a gosto e fazerem uns palitinhos de cenoura, uns palitos de pepino e irem comendo, por exemplo. Uma coisa que também resulta, e que parece assim, sabe assim, aquele snack de M&M's, mas que não são M&M's, passa a publicidade, que é o grande bico crocante. Pronto. Funciona com o grande bico muito melhor do que com outra leguminosa, mas podem também tentar com as outras leguminosas. Basicamente, aquelas latas de grande bico já pré-cozidos, correm bem, temperam a gosto, põem um bocadinho de gordura, um bocadinho, ou então aquele spray de azeite que já existe, polvilham, levam ao forno, vão mexendo, vão abanando, que é para eles não torrarem sempre do mesmo lado, e depois fica um snack crocante, tipo pipoca ou tipo os tais M&M's. Ok. Umas sobremesazinhas, e atenção que estas sobremesas não são para comer tudo, porque são light, tá bem? Porque não podem não ser light, são mais equilibradas em termos nutricionais, o que não quer dizer que tenham menos energia calórica, tá bem? Que sejam menos calóricas. Um bolo de banana e laranja, muito simples, também para aqueles que não sabem cozinhar, misturar tudo e levar ao forno. Se for numa forma de silicone, resulta perfeitamente. Se não tiverem forma de silicone, forram com papel vegetal e funciona, está bem? Ou então, uma panacota de frutos vermelhos, por exemplo, porem um iogurte sem sabor, natural, magro, mas podem usar, se for de frutos vermelhos, um iogurte de morango. Se quiserem fazer depois aquela partezinha de cima com manga, pode ser um iogurte de manga, vocês é que escolhem o iogurte, misturam com gelatina, aquelas folhas de gelatina sem sabor, para o iogurte solidificar. Depois é muito fácil, é só fazer uma calda de frutos, no fundo, água, os frutos, com os frutos vermelhos resulta muito bem, uma colher de sopa de mel e fica assim, uma coisinha agradável. E esta mousse, que é muito fácil também, com queijo fresco, podem também fazer outra coisa, que é, em vez de pôr o queijo fresco, põem só um iogurte natural, magro de preferência, e os ovos fazem o seguinte, separam as gemas das claras e as claras levam ao micro-ondas até ficarem assim cozinhadas. Quando as claras estiverem cozinhadas, trituram, ficam bem escozidas e misturam com o resto e também resulta muito bem. Também fica mousse. Eu sei que isto parece estranho, mas fica mousse. Portanto, a última mensagem que vos quero deixar é mesmo isto. Para uma alimentação saudável funcionar é preciso prever, planear e depois praticar muito. Nós não gostamos, naturalmente, de ser obrigados a comer uma coisa que não sabe tão bem, se calhar. Mas se nós nos habituarmos a fazê-lo, vai passar a saber bem, está bem? Por isso, mais uma vez, obrigada a todos. Se houver ainda questões, por favor, podem colocar, está bem? Eu tenho uma questão a respeito dos tempos, porque basicamente você dividiu as refeições em pequeno almoço, almoço e os snacks, sim. Mas eu acho que existe um tempo entre uma refeição e outra. Eu já ouvi falar sobre isso também, mas não tenho nem ideia. O que nós costumamos recomendar é um intervalo de 3 horas entre cada refeição, tá bem? Claro que se for 4 não há problema nenhum, e se tiver de ser de 5 também não. O que é que nós dizemos sempre? O mínimo possível, que é para evitar aqueles ataques de fome, tá bem? Porque se passar, por exemplo, se calhar mais de 5 horas depois do almoço, quando eu for lanchar alguma coisa, aquilo que me vai apetecer não é uma fruta, nem um iogurte magro, nem nada desse género. Já estou com tanta fome, o que me apetece é tudo aquilo que eu não posso fazer, se calhar, ou que não devo fazer, está bem? Mas se isso acontecer, não é problema, porque há pessoas que é assim, falhei hoje, perdido por 100, perdido por 1000, vai falhar até ao fim do dia, como se é o pequeno almoço, pronto, hoje tenho. Não, está bem? Mesmo que estejam a seguir um plano, não há problema se falharem, todos falhamos em algum momento, está tudo bem. Falhamos, ótimo. Recomeçarmos agora com o plano habitual, fazer a refeição certinha, beber a água certinha. Para quem está a tentar entrar num plano, porque eu não consigo beber, não consigo, portanto nem vale a pena tentar a alimentação. Não, vamos tentar na mesma. Também os pequenos passos é que vou contando. E esta questão do número de refeições pode ter impacto na saciedade.
Agora, claro, se é uma pessoa que não consegue, porque não consegue comer de 3 em 3 horas, tudo bem, alargamos o período, não é por aí. Ok? Entendi, percebi. Eu tenho uma outra questão relacionada ao consumo da água especificamente. Antes de você, geralmente dizem para você não comer enquanto você está realizando a refeição, porque não beber para não, enquanto fazem a refeição, é isso? é exato. Não Ok. beber água ou qualquer outra coisa, porque dizem que tira um pouco da eficiência do estômago, né, em tal, mas eu não sei se também é verdade. O que normalmente dizem é que quando o estômago tem água, no fundo, não é? Parece que fica meio incapacitado para absorver os nutrientes e as vitaminas, etc., e os macro e os micronutrientes da mesma forma, tá bem? Isso é Exatamente. mito. É mito. Pode haver alguma patologia em que o beber não esteja aconselhado, porque, por uma razão prática, por exemplo, se a pessoa não tem parte do estômago ou se tem alguma carência, e aí podemos aconselhar não beber para não influenciar. Claro que atrasa o esvaziamento. O que é que isto quer dizer? Que a comida fica mais tempo para ser digerida, etc. Mas para quem, por exemplo, está a fazer um controle de peso, até é adequado. Porquê? Porque ao beber, a água ocupa espaço, vai dar uma sensação de saciedade maior e a pessoa vai ter tendência a comer menos do que realmente iria comer se não bebesse. Não é? Por isso, Entendi. cada caso é um caso. E essa questão de não podermos beber todos, ninguém pode, é errado, está bem? Tá bom. Legal. Tudo o que ouvirem do ninguém pode, todos podem, é tudo igual, normalmente tem que estar sempre alguma coisa atrás que não está bem esclarecida, porque na nutrição nunca é para todos da mesma forma, está bem? Não há verdades absolutas. Entendi. Eu acho que é só perguntando mesmo, porque as pessoas falam e você fica meio sem saber e Claro. tal. No meu caso, como eu faço esse controle, não só para diabetes, mas para ácido úrico também, triglicerídeos, Exatamente. sempre quero me informar sobre, apesar de falhar às vezes. Não, ótimo, é assim mesmo que nós aprendemos, é com questões, não é? Isso é ótimo. Não, beleza, tudo bem. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão? Eu não tenho questão, mas queria agradecer realmente este workshop, achei super interessante e, como disse no início, acho que se aprende sempre algo mais e acho que é um trabalho muito bom que realmente vocês fazem. Acho que há muita gente ainda a precisar e toda a gente precisa mesmo, não é? E, portanto, obrigada e continua esse bom trabalho. Obrigada, muito obrigada.